Olá! Olá, hello. Hello! How are you? I'm fine, and you? I'm fine too, thanks. That's good! Estou esperando o pessoal entrar. Acho que já entrou um pessoal. Acho que a gente já pode ir começando, né? Certo, podemos sim. Então eu queria primeiro agradecer, né? Dar as boas-vindas aí a vocês que estão aqui nos assistindo e quem vai assistir depois também. Tá? Sejam muito bem-vindos. Espero que seja útil para vocês, né? O que a gente está apresentando aqui. Eu vou começar me apresentando. Eu sei que tem bastante gente que já vem lá do meu perfil, me conhece, mas tem bastante gente também que não me conhece, né? Que está vindo por indicação. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre mim e aí eu passo a bola para Michele. Pode ser? Certo. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Vanessa, eu tenho 6 filhos e eu sou formada em engenharia da computação. Então, inglês não é o meu estudo fim, né? Mas é o meio. Então, eu uso o inglês para estudar as coisas da área de informática, né? Mas eu já tive uma experiência de viagem para os Estados Unidos. Foi bem curtinho, foi uma semana só, mas já deu para ter esse gostinho, né, de usar o inglês de verdade, assim, na prática. E poder, né, ir num restaurante, apresentar um trabalho acadêmico, né, falar em público em inglês. Então foi bem bacana, assim, foi bem gostoso. Acho que travou. Vocês estão conseguindo ouvir, pessoal que está assistindo aí? Dá um joinha se está tudo bem, porque às vezes trava a minha tela, que eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Tá tudo certo com o É, som? às vezes dá uma travada até aqui pra mim. Se você tá me vendo, me ouvindo bem aí? Eu estou vendo você, sim, consigo ouvi-la. Tá tudo. A Ah, Sheila tá. falou que tá tudo certo. Certo. Ah, Então, então então tá tá bom. certo. Vamos continuar então. Bom, é isso, né? Agora acho que a Michelle podia dar uma breve apresentação, então. Tá certo. Bom, eu sou a Michele, né? Eu tenho 35 anos, eu sou mãe de três filhos, né? Sou cunhada da Vanessa, né? Pra quem não sabe, né? Nós somos cunhadas e eu, na verdade, sempre trabalhei com inglês, né? De adolescente eu trabalhava numa escola de inglês, não como professora, mas como secretária. E eu trabalhei nessa escola de inglês por bastante tempo, por 6 anos. Foi o tempo que eu fiz o curso completo lá da escola, por esse período, né, de 6 anos. E depois disso eu fui fazer a minha experiência internacional. Eu fui fazer um programa de intercâmbio cultural como au pair nos Estados Unidos. Eu morei por 1 ano e meio lá na Carolina do Norte, em Raleigh, na Carolina do Norte. Fiquei lá por 1 ano e meio. E assim, foi um grande choque, né? Vou falar um pouquinho dessa Isso, experiência já, conta. né? Que eu já tô entrando nesse assunto, né? Foi um grande choque quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, porque eu fazia 6 anos de curso de Pois é. inglês já, né? Eu já tinha até me formado, né? Assim, terminado todo o curso, eu tinha sido até convidada para ser professora de inglês da escola na Olha só. época. E assim, quando eu cheguei lá, né, nos Estados Unidos, foi um choque muito grande. Foi muito diferente daquilo que era na escola. Eu Tá. senti que eu não sabia nada. Você teve uma sensação parecida quando você foi, não é? Completamente. Eu cheguei lá e até as conversas assim que a gente ouvia pelos corredores, né? Eu falava, meu Deus, que língua que eles estão falando? Será que eu já estudei isso algum dia, né? Porque é bem diferente. Exatamente. Exatamente, é bem diferente. Então, assim, eles realmente eles falam mais rápido, é difícil, assim, e é aquela coisa do inglês o tempo todo. Então, Não tem assim, a folga, né? cabeça chega. Isso, não tem folga. Então a cabeça cansa mesmo. Eu lembro Sim. que no início, quando eu cheguei lá, eu ficava assim cansada, assim, a cabeça cansada, né, de estar trabalhando ali uma segunda língua, né? Então Sim. foi um choque muito grande que para mim levou 3 meses para que ele Olha. passasse.
Então, assim, foi um trabalho duro ali de 3 meses para eu me sentir mais segura, para estar entendendo o que eles estavam dizendo, para eu conseguir falar e me expressar melhor, né? Aquilo que eu queria dizer realmente, né? Mas principalmente para conseguir entender o que eles diziam, né? Sim. Então eu lembro que o menininho da família, né, que eu como au pair, não sei se todo mundo sabe direito, né, o que é um programa de au pair, mas au pair é como uma babá, que vai trabalhar numa família norte-americana, e daí você tem essa oportunidade de viver com a família, e estudar também, e trabalhar. Então eu fazia essas 3 coisas, né? Eu trabalhava cuidando das crianças da família, morava na casa deles, né? Eu era tratada como um membro da família, como uma irmã mais velha das crianças. Era assim que eu era tratada. Sim. E eu também pude estudar. Esse foi um principal motivo, assim, de eu ter ido para os Estados Unidos, porque era isso que eu queria. Eu queria mesmo estudar inglês, eu queria me aperfeiçoar, porque era o que eu gostava de fazer. Eu queria me aperfeiçoar na língua, conhecer uma nova cultura. Eu achava que isso ia ser bom para mim, para minha experiência, e realmente foi. Foi uma coisa muito boa que eu fiz. E voltei para cá agora, sendo professora de inglês. Já faz tempo que eu voltei, né? Já faz 10 anos que eu voltei dos Estados Unidos, né? Já faz mais de 10 anos. Agora eu confundi um pouco o meu tempo de experiência como Passa muito rápido. professora. Exatamente. Como professora de inglês, eu tenho aí cerca de 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos, na verdade. E deixa eu ver o que mais, agora eu me perdi. E nesses 3 meses, vou fazer uma pergunta para você. Nesses 3 meses que você falou que você levou para se acalmar lá, né? Para se sentir mais confortável. O que você fazia, assim, no seu dia a dia para você melhorar o inglês, né? Certo. Bom, primeiro que eu tinha contato só com americanos mesmo. Eu conheci pessoas brasileiras, mas isso foi depois ali do primeiro mês. Então o tempo todo eu tinha contato com a própria família, com as pessoas próximas da família também, e só o inglês o tempo inteiro, ouvindo inglês, conversando em inglês, ouvindo inglês, conversando em inglês. Sim. E no meu tempo assim, livre, né, que eu não estava junto com as crianças, ou que eu não estava conversando com a família, nesse meu tempo livre eu ouvia rádio, eu assistia filmes, minisséries, documentários, lia muito em inglês. Até o seu lazer, né, você usava para aprender inglês. Isso, meu lazer eu usava para aprender inglês porque eu precisava melhorar aquilo, né? Porque eu não estava conseguindo no início nem entendê-los e nem me fazer entender, né? Porque tinha muita coisa que era complicado, assim, de eu falar e de eu explicar e de eles conseguirem entender também. Algumas vezes a minha host, né, que é o termo que a gente usa para chamar a mãe anfitriã, né, que está nos recebendo em sua casa, né, nos Estados Unidos, ela às vezes usava o espanhol para conseguir falar pra te comigo. ajudar. Sim, ela falava espanhol e às vezes ali a gente conseguia conversar e entender melhor o que uma ou outra queria dizer, né? Então eu fazia muito isso. Aí eu lembro até hoje o dia que o meu host ele se surpreendeu que eu estava lendo o jornal. Ele falou: nossa, você está lendo o jornal e você consegue entender? Eu falei: nossa, sim, né? Consigo entender. E eu estava fazendo isso justamente para eu poder aprender, para eu melhorar, né? Exatamente. Então isso ajudou demais, assim, muito. Ele teve uma grande diferença no meu aprendizado. Eu lembro outra coisa, assim, também que eu vou comentar curtinho, né? Da minha pronúncia. Eu tinha, assim, muita dificuldade na pronúncia. Então, quando eu cheguei lá, algumas coisas eles não entendiam, às vezes, não era só porque eu não sabia o vocabulário, mas era porque eu estava falando errado, né? Eu estava falando com uma pronúncia incorreta. Então, eu lembro do menininho que tinha, na época, 5 aninhos,
E ele olhava assim para mim, ó, you don't know how to say anything. Ele falava assim, sabe? Sinceridade de não criança, sabe. né? Sinceridade de criança. Você não sabe dizer nada. E daí eu ficava até meio assim, né? Poxa vida, né? E agora? E eu lembro, assim, que para melhorar, assim, essa questão da pronúncia, eu lia muito, muito, passei a ler bastante, né, para que isso melhorasse. Ler em voz alta foi uma coisa que me ajudou bastante para que eu melhorasse essa questão da pronúncia enquanto eu estava lá. Porque aí você ouvia, né, o que você falava, você É conseguia isso. se corrigir, né? Sim, exatamente. E eu li assim também bastante rimas. Eu lembro bastante dos livros do Dr. Seuss, que eu aqui no Brasil nunca tinha ouvido falar desse autor, né, do Dr. Seuss. E lá, assim, é muito famoso. Então, uma coisa muito legal que para mim foi novidade mesmo quando eu fui para os Estados Unidos é que eles têm aquele momento de leitura antes de dormir. Então, as crianças estão lá preparadas para ir dormir. Todo mundo senta e lê histórias e depois é que todo mundo vai para a cama e vai dormir, né? E eu lembro que eles liam bastante esses livrinhos do Dr. Seuss e ele é todo rimado. E essa leitura assim, de rimas me ajudou bastante. No início, quando eu cheguei lá, às vezes eles pediam para que eu lesse. Aí, assim, era um pouco complicado, né? E eles ficavam me corrigindo, né? E eu achava isso ruim, sabe? Meio chato. Eu ficava um pouco chateada. Poxa vida, que coisa, eu preciso melhorar isso. Daí eu lembro que teve várias vezes, eu peguei todos esses livros do Dr. Seuss e desci lá pro meu quarto. E fiquei lendo. E fiquei lendo aqueles livros várias vezes em voz alta. E eu lembro que isso ajudou bastante. Me ajudou muito. Tanto assim que chegou um ponto, né, que a hora que eu estava já morando há algum tempo lá e eu ia assim nos lugares, né, sei lá, num Burger King ou ia para algum lugar para passear e as pessoas perguntavam de onde eu era e eu sempre falava, porque é claro, né, eu tenho sotaque, é claro, né, eu também não tenho olhos azuis e não sou loira. Eles logo Tem viam, tudo né? isso. Que não Eles era logo americana. viam. Exatamente. Mas eu lembro que eles comentavam assim com relação à pronúncia, né? Que, nossa, né? Mas você tem uma boa pronúncia, né? You have a nice accent. E eu falava, poxa, que legal, né? Então tá surtindo efeito esse estudo que eu tô fazendo aí em cima dessa questão de pronúncia e do aprendizado da língua mesmo na prática. Quer dizer que foi uma coisa progressiva, você foi sentindo a diferença, né? Funcionou para você. Sim, sim, funcionou. Eu senti a diferença, sim. Sim, com certeza. Tá. Além disso, eu fiz outros cursos lá também que ajudaram um pouco, né? Teve um curso de pronunciation que ajudou, mas não foi só isso, né? Teve todo esse estudo, um pouco de esforço também, senão a coisa não ia fluir, né? Um pouco de cada coisa, né? Exatamente, exatamente. Viu, Michele? Você falou E agora. quando Ah, pode falar. então, Vanessa, eu ia falar que você foi para os Estados Unidos, não sei se você comentou, se você foi lá para apresentar, você foi fazer uma apresentação Eu, também em inglês, né? eu fui academicamente, eu fui para terminar meu doutorado. É, Como requisito do doutorado, eu é, precisava fazer uma apresentação fora do país. E aí os Estados Unidos foi a primeira opção porque era a língua que eu tinha ali mais contato, né? é, Mas foi do mesmo jeito que você falou que foi com você. Cheguei lá e achando que o meu inglês, né, já estava de avançado para fluente. E a hora que eu cheguei lá, levei aquele tombo, né? Tanto para entender como para me fazer entendida. Então, sim, foi aquele baque mesmo. Depois, com o passar dos dias, eu já conseguia me habituar ali, conseguia me localizar melhor. A gente vai sim. acostumando, né? Mas nos Ah, sim. primeiros momentos, assim, foi bem difícil. Sorte que a minha apresentação não foi no primeiro dia. Uhum. Eu fiquei Ah, não alguns foi no dias primeiro, lá tá. e foi quase no final Ah, da minha estadia lá. Então eu consegui certo. me acalmar. Tá certo. Ó, tem um pessoal entrando aí. Oi, Lu. Oi, Fernanda. Tudo bem? Sejam bem-vindos.
Bom, Michele, eu acho que você, então, quando você falou, né, das poesias, tal, eu acho que a gente acaba aqui entrando no tema, no nome, né, que a gente escolheu pro canal. Pois é. E Exato. ontem eu estava fazendo um roteirinho aqui para essa live, para a gente se nortear, né? E eu conversei com a Michele e a gente viu que a gente tinha que falar assim rapidamente sobre um termo que pode ser que quem está assistindo agora ou quem vai ver depois não esteja muito familiarizado, que é o termo da educação clássica, né? Uhum. Então Isso. essa coisa do porquê que a gente usa a poesia tem um pouco a ver com todo o nosso estudo, né? A gente não é expert em Isso. educação clássica, mas a gente tenta estudar, ler livros e o que a gente Isso. consegue pegar, a migalha, né? Que a gente consegue pegar Aham. ali e trazer para a nossa realidade, Isso. a gente vê que super funciona, assim, né? E Uhum. tem a ver com esse nome. Então, assim, eu vou falar bem rapidinho o que, que a gente, Isso. o porquê, né, desse nome, então, em inglês com poesia, né? E daí eu passo a bola para Isso. você continuar, então, Tá. a explicação, tá? Então, assim, Perfeito. quando a gente fala, lá no meu perfil, quem segue, já viu eu falando sobre educação clássica, né? Então, como eu falei, não sou nenhuma autoridade no assunto, nem pretendo ser, mas eu vou pegando coisinhas aqui e ali e tentando aplicar no meu dia a dia com as crianças, né? Então, eu procurei sintetizar e vi que dava para deixar três pontos principais, assim, que eu tento seguir na educação dos meus filhos, né? Então, o primeiro ponto é que a gente sempre tenta trabalhar em cima dos clássicos, né? Em cima do, não sempre, né, mas sempre que possível, em cima dos textos ou Isso. autores clássicos, né? Então, em português, quando a gente está falando de poesia, a gente pega lá Cecília Meirelles, Olavo Bilac, Luiz de Camões, né, que seria o principal aí na língua portuguesa, né? E quando a gente começou a ensinar inglês para os nossos filhos, a gente viu que dava para fazer a mesma coisa em inglês, né? Então, por que desperdiçar tudo isso, todo esse conhecimento, esse estudo que a gente está fazendo na hora de estudar Isso. inglês, né? Dava para aproveitar tudo isso, né? Então a gente Uhum. começou a buscar os textos clássicos, os autores clássicos, né? Então o meu mais velho, o Felipe, está estudando, memorizando algumas coisas de Shakespeare, né? A minha menina também, ela tem 10, ele tem 13. E então a gente vê como elevou o nível de inglês deles quando eles saíram lá daqueles textinhos básicos, né, para memorizar textos com uma estrutura gramatical assim muito boa, né, um vocabulário que nem eu sabia, tem a palavra lá que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, o que no começo parecia um desafio muito grande para eles, no final não foi. Quem tinha medo daqueles textos, na verdade, era eu. Porque para eles foi assim, eu não vou falar que foi super tranquilo, mas foi bem mais fácil do que eu imaginei que seria. E Uhum. eles já memorizaram alguns trechos, né, da obra. E então acho que esse é um ponto do porquê que a gente está usando poesia também com as crianças e a gente escolheu Isso. esse nome, né? E lógico, com os pequenos a gente não apresenta Shakespeare para eles, né? Mas a gente vai lá nas nursery rhymes, naquelas riminhas Dr. Seuss que você falou, né? Mas é uma coisa assim que dá super resultado, né? Tá. Em português, por exemplo, quando a gente está mostrando um livrinho para a criança que ela tem uma estrutura gramatical correta, a gente nem precisa falar para a criança, olha, isso daqui, a gramática é assim, você está usando o verbo de tal modo, de tal tempo, ela vai internalizar aquilo, né? Vai ficar comum para ela aquilo, ela vai ter aquilo como natural, né? E assim como uma criança de Exatamente. 3 anos, se ela tem um vocabulário requintado em casa, se os pais conversam direito com ela, se ela tem acesso, Isso. né, a uma cultura boa, aquela criança vai Isso. falar corretamente. Né? Ela não vai falar com né, estrutura gramatical errada, porque aquilo lá já é Exatamente. natural dela, sem ela saber que ela está usando gramática. Ela não precisa nem saber, né, o que é morfologia, o que é Isso. substantivo, o que é verbo, ela tem aquilo já dentro dela. E no inglês é a mesma coisa, né?
Então é diferente da gente pegar lá uma lista de verbos e memorizar e aquilo tá fora de contexto, né? Porque é esse que a gente viu que é o problema, às vezes, nos cursos de inglês. A gente memoriza um monte de coisa, mas e quando que eu vou usar isso? Né? Se você não tem um exemplo real, Exatamente. E usando a literatura, os textos que foram escritos, né, com essas regras gramaticais e com esse vocabulário requintado, a criança pega aquilo sem perceber, né? Exatamente. Exatamente. E aí um outro ponto que eu destaquei aqui, que a gente usa na educação clássica, com as outras disciplinas, né, com português, ciências, história, e que a gente traz para o inglês também, é toda aquela coisa que hoje está fora de moda, né, que é memorização, caligrafia, cópia, aquelas coisas que as crianças amam, né, Michele? É. Mas que também, se a gente faz em português, não tem por que não fazer em inglês. Exatamente. Né? E depende da idade da criança, eles até gostam. Sim. Né? Então, sim. assim, eu tenho a Penélope de 10 anos, ela ama fazer memorização, ela gosta de fazer a cópia. Então, assim, é um exercício que, de novo, né, para a gente às vezes é chato, mas a criança sente naquilo um desafio. É diferente do que se você ficar lá ensinando, nivelando por baixo, né, ensinando sempre aquém do que ela poderia alcançar. Isso. Né? E um terceiro ponto, então, assim, foram 2 pontos que eu falei, né? Sempre está em torno dos autores clássicos ou dos textos clássicos. O segundo, usar toda essa questão de memorização, buscar no dicionário, procurar sinônimos para as palavras, cópia, caligrafia, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, peraí que eu anotei aqui, tá. Ter um norte que é sempre buscar o bom, o belo e o verdadeiro. Né? Isso a gente já tem quando a gente está fazendo, né, selecionando um livro para a criança, até no nosso dia a dia, né, Michele? A gente acaba vivendo isso, né? Então a gente vai arrumar a nossa casa, a gente procura essa harmonia, essa ordem. Exatamente. Né? Quando a gente vai escolher um livrinho para criança, é claro que às vezes não dá para casar tudo, mas a gente tenta buscar um texto requintado, uma imagem bonita, que passe uma mensagem boa, né? Então, tem aquela frase, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Exatamente. Né? Mas se você tem como norte o bom, o belo e o verdadeiro, você acaba aqui selecionando as coisas ali, sempre buscando isso na educação das crianças. E se você faz isso com o português e com as outras disciplinas, não tem por que não fazer também quando você vai estudar outro idioma com a criança, né? No caso, o inglês. Exatamente. Isso, exatamente. E eu sabia que eu ia falar demais, mas é difícil resumir, né? É difícil resumir essas coisas rapidinho. Mas isso é o que a gente tenta fazer com as crianças aqui, né? E agora eu passo a bola para você falar um pouquinho mais, então, sobre como a gente está organizando o estudo de inglês com as crianças e, de repente, ajudar o pessoal que está ouvindo aí a ter mais ideias para poder aplicar também em casa. Tá certo. Bom, então, você estava falando a respeito da memorização, né? Ela é um dos passos que nós fazemos. E, assim, como você falou, né? A Penélope, por exemplo, ela gosta de fazer esse tipo de atividade, mas ela gosta também porque depois, no final, né? Depois que ela conseguiu, nossa, é muito gostoso. Eu acho que isso que é legal com relação ao aprendizado. Às vezes, aquilo que você está fazendo, aquela task, né, aquela tarefa, ela não é tão divertida ali naquele momento. O divertido é o que você aprendeu depois. É a conquista, com aquilo, né? Exatamente. Isso é gostoso, é sensacional, né? Porque então, se não tiver nenhum desafio, para eles, aquilo vai ficar chato rapidinho, né? Exatamente, fica boring, não tem nenhum challenge, né? Não tem nenhum desafio.
Fica chato, exatamente. Então, essa questão da memorização ela é muito importante. Assim, para crianças pequenas, que nem. Vou falar um pouquinho como que nós estamos trabalhando, né? Nós temos as crianças pequenininhas, né? Que tem ali cerca de 2 aninhos, né? Tem as crianças que são ali maiorzinhas, que têm entre idades de 4, 6, 7 anos, né? E tem os maiores, que é a Penélope e o Felipe, nessa idade ali entre 10, 13 anos. A gente tem uma escola então, aqui, né? De 0 a 13 anos, a gente tem todo mundo. Exatamente. Quando eu dava aulas, né? Eu já dei aulas tanto particulares quanto em colégio, eu já dei aulas para essas crianças de idade ali, 1 aninho, 2 aninhos, e também já dei aula para adolescente, adulto e até gente mais experiente. Dos 50 para cima, já tive também. Mas de qualquer forma, o que nós estamos fazendo, né? Com os pequenininhos, a gente trabalha essa memorização de nursery rhymes. De forma bastante divertida. Então, para que as crianças memorizem, tem que ter a repetição, sim. Não precisa ser uma repetição chata. Então, eu vou fazer uma repetição que tenha ali um ritmo para ajudar a criança a memorizar. Então, vou falar aqui um exemplo que nós colocamos no Instagram essa semana do Black Sheep. Então, eu vou fazer a criança memorizar, vou falar, então, let's clap our hands. Então, vamos todo mundo bater palma, ó. Ba, ba, black sheep. Eu vou meio que cantando aquilo que a gente vai falando no poeminha e isso vai ajudar a criança a memorizar, né? Tem canais que mostram essas riminhas também de forma musicalizada, né? Com musiquinhas, ajudam também. Mas também acaba sendo uma distração, né? Desculpa te interromper. Não que isso. Pode falar. Não, então, é que nós estamos em sintonia. O excesso de eletrônicos ali, às vezes na hora, eles dispersam e eles querem ver outra coisa no celular e acabam esquecendo o inglês, né? Então, dá para usar, mas tem que ter essa cautela para não, com os pequenos, né, dispersa muito fácil. Exatamente. Né? Sim, é difícil porque daí eles vão querer ficar vendo todo o desenhinho e eles não vão repetir. Eles não vão falar. É bom no momento assim, né? De estar... Exatamente, é passivo. Então eu até acho legal, eu não sou contra, né? Eu coloco para minhas crianças ouvirem também. Eu acho legal como assim, para colocar e ficar ouvindo. Sei lá, recurso tá a mais, mas não o único recurso. Né? Exatamente, eu acho que é importante falar assim, e daí bater palma, que nem eu falei, ou então marchando. Isso com crianças pequenas dá muito certo para ajudá-las a memorizar essas nursery rhymes. E em voz alta. Sempre em voz alta. Isso vai ajudar a memorizar, a criança ouvir também o que ela está dizendo. Isso sempre ajuda. É isso que a gente tem feito com os pequenos, né? E assim, falando ainda dos pequenos, nós partimos então desse texto, né? Por exemplo, a Nursery Rhyme, que é o que nós estamos fazendo agora, e a gente vai trabalhar o que é que a gente pode aprender da Nursery Rhyme, então, em inglês. Vamos selecionar o tema Fazenda. Então, Fazenda tem a riminha do Baba Black Sheep, tem aquela outra riminha do Little Pig, do porquinho, e através disso nós vamos aprender os animais. Mas não só os animais, isso acontece bastante em inglês, aprender só a palavra pela palavra. Nenhuma língua é só a palavra. Então, não tem como só aprender vocabulário, só aprender uma palavrinha. E através dessas nursery rhymes, a gente trabalhou, por exemplo, com animais. As crianças aprenderam a descrever os animais. Então, eles falaram, o cavalo. O cavalo tem crina, tem rabo, tem 4 patas, esse tipo de coisa, né? Que eles trabalharam. A vaca, ela dá leite, ela tem 4 patas também, ela tem rabo. Então, eles aprenderam as partes do corpo dos animais para falar sobre os animais. Né? Você está estudando ciências, dá para você estudar história, geografia, se a mãe for ali, né, perceber e for tirando aquilo do texto, dá para você estudar quase todas as disciplinas de um único texto, né? Que é isso também que a gente faz em educação clássica, né? E que às vezes na hora de ensinar inglês você esquece tudo e né, acaba desprezando aquele texto tão rico, né, que daria para aprender tanta coisa com ele.
Sim, porque Faz de mais repente sentido, né? foca só, de repente acaba focando ali só no vocabulário em si. Ah, não, vamos aprender essa palavrinha aqui. Ah, então, em escola de inglês acontece bastante isso. Ah, então tem lá uma lista enorme. Eu trabalhei já em escola de inglês que tinha várias listas de vocabulário e as crianças tinham que memorizar todas aquelas listas de vocabulário. E tudo bem, Não assim, é a longo ruim, prazo vai ter. Não, não é ruim, mas se você tá conseguir descontextualizado. colocar. Isso. Exatamente, exatamente. Agora, assim, com os mais velhos, né, a gente trabalhou um trecho, né, do Shakespeare, de uma das obras, né, de Shakespeare, e realmente, né, no início foi ali um desafio, né, Sim. foi complicado, mas assim, é uma coisa importante que vai ajudar a trazer, né, para eles uma estrutura de texto bonita, requintada, em que eles vão poder se espelhar e deixar o inglês deles num nível mais elevado, que não vai ser ali Claro. uma coisa muito basiquinha, né? Que normalmente o que nós vemos bastante por ali em escolas de inglês é trabalhar assim algum texto literário, assim, mas sempre numa versão mais Pobre, né? facilitada. Adaptações, né? Adaptações, exatamente. E através desse texto literário, né, trabalhar assim o vocabulário, e pegar as palavras-chave, né, desses versos e buscar a tradução, buscar um sinônimo, né, no caso do Felipe mais velho, por exemplo, né, eu tenho o hábito de não trabalhar tanto assim com a tradução, ao menos que ela seja extremamente necessária, mas a gente busca um sinônimo, mesmo em inglês, né, então você está ganhando ali duas palavras em inglês. Eu tenho uma palavra que eu acabei de ver ali naquela obra e eu vi uma nova palavra como sinônimo para eu aprender a defini-la. E depois colocando ela em uso, né? Sim. Adicionando ela, criando uma frase para essa É palavra. isso que eu ia falar, na parte da composição daí, que os mais velhos já conseguem Isso, fazer composição, aí tentar compor isso. imitando aquele autor que a gente está estudando, Exatamente, exatamente. né? Seja fazendo uma frase, né? Agora que nós terminamos esse trecho desse pedaço que nós estávamos trabalhando, eu sugeri que eles trocassem aí uma palavra de cada verso, para eles Isso, escreverem agora algo deles mesmo, né? Mudando uma das palavrinhas, imitando ali o Shakespeare mesmo, que vai sim, ser uma boa imitação para eles terem uma base. com certeza. Bom, Uma acho que é outra isso que a gente. coisa. Ah, desculpa, Não, de pode te falar. Eu ia falar interromper. só que é isso que é isso que nós temos trabalhado, né? Nas nossas atividades, nas nossas aulas, né? É, Sim. é isso mesmo. Até ontem eu estava comentando com você, né, sobre até aquela riminha do Baba Black Sheep, que quando os menores mesmo, eles veem, eles começam a memorizar aquela frase, por exemplo, eles vão vendo que o black sheep, então o black vem antes do sheep. Ah, Quer dizer, o adjetivo vem antes do sim, substantivo no inglês. sim. E às vezes você nem precisa falar aquilo declaradamente, se a criança vai sempre se É, acostumando com aquela estrutura, automaticamente ela já coloca na cabeça dela, né? Ela vai fazer a tradução ali, vamos falar assim, na cabeça dela, sempre colocando o isso. adjetivo antes do substantivo. E depois lá para frente, quando ela Aham. aprender essa regra gramatical, para ela já vai ser tranquilo, porque ela já memorizou textos que eram assim, né? Exatamente. Porque acho que E, faz muito mais sentido, né, se nós trabalharmos com a língua de uma forma mais natural mesmo no aprendizado, não ela como objeto de estudo apenas, né, sim, mas se eles conseguirem perceber que ela é mesmo um meio de comunicação, né, de forma isso, natural, isso vai fluir melhor para o aprendizado, isso. né? E a gente está tendo bons resultados, né, Michelle? Sim. Tá dando certo, Sim, né? aqui em casa as crianças ficam repetindo bastante as rimas. Eu sempre tento também deixar assim elas ouvindo, né? Seja musiquinhas ou seja aqueles vídeos mesmo que gravei para gente. Então elas ficam ouvindo, vai repetindo, né? É assim que funciona. Em português também nós fazemos isso. Nós colocamos as cantigas para as crianças pequenininhas As ficarem ouvindo. E parlendas, isso vai ajudar. isso mesmo. Exatamente. Então a mesma coisa em inglês, né? Sim,
vamos colocar para as crianças ficarem ouvindo. Outra coisa também muito bacana e que dá bastante resultado em português, dá para colocar a coleção Disquinho, que é uma boa estrutura ali, literária para as crianças ouvirem de historinhas. E em inglês também tem bastante historinhas que dá para colocarmos e a criança vai ouvindo e isso vai se tornando natural para ela. Quanto mais você ouve a língua, melhor você consegue reproduzi-la e você vai aprendendo também. Perfeito. Viu, Michele? Já que você está falando dos pequenos, você não queria falar um pouquinho sobre a alfabetização? Ah, sim, sim. Bom, vou falar um pouquinho então sobre minha experiência, né, com a alfabetização em inglês. Quando eu morei nos Estados Unidos, as crianças elas estavam nesse processo ali, saindo de pré-alfabetização para alfabetização. E eu me lembro bom, lá eles usavam alfabetização fônica. Então eu lembro de ouvir o Connor, né, o menininho que tinha 5 anos, e ele estava no kindergarten e ele já estava começando a ler. Então em várias noites a mãe dava alguns livrinhos para ele e lendo, e aquilo ia assim fazendo o som mesmo, falando o sonzinho das letras e aí ele ia pronunciando e falando. Em português a gente tem usado também aqui no Brasil bastante, a gente tem usado o livro Consciência Fonológica, que é um bom livro para alfabetização, mas ele é um livro em inglês, né? Que foi traduzido para o português. Ele precisou ser, inclusive, adaptado para poder ser usado aqui no Brasil para o português. Então, ele tem bastante coisas ali dele, né? Que vai abordar bastante em inglês, né? Em inglês as vogais elas são bastante diferentes, né, do português. Tem bastante diferenças ali da pronúncia nas vogais e de repente isso acaba dificultando um pouco para as crianças no início, mas ele com bastante prática, bastante treino e bastante leitura, aquilo vai fluindo naturalmente, né? Então assim, acho que essa é mais ou menos a minha experiência, né, com a alfabetização. Não sei se tem mais alguma coisa para complementar, Vanessa. Dá para trabalhar junto, se né? Você acha que... Sim, perdão. Dá para trabalhar junto, sim. Não precisa ser uma coisa separada, né, da outra. Dá para trabalhar simultaneamente. Eu sempre fiz isso quando dava aula, tenho feito isso com a minha filha também, trabalhando junto, né, as duas línguas. Sim. Porque a criança, ela tem ela vai conseguir aprender com uma facilidade maior também e não vai confundir. Eu até tinha receio essa é uma confusão. Preocupação frequente, né? Sim, e foi a minha também, mesmo como professora, e vendo assim resultados e lendo estudos que tem a respeito de trabalhar com seja 2 línguas, 3 línguas, 4 línguas, porque tem estudos de famílias que trabalham várias outras línguas. Eu lembro de uma vez estudar sobre uma família que a casa tinha lá 3 andares e eles determinaram então que cada andar era falado uma língua, porque o pai ele era de um país, a mãe era de outro país e eles moravam em outro país. Então eles falavam ali cada andar uma língua diferente e eles conseguiam entender, todo mundo conseguia falar todas as línguas, né? Então não confunde. Eu tive bastante preocupação com relação a isso com a minha filha mais velha. Eu até, nossa, acho que eu vou esperar, vou parar um pouco de ensiná-la em inglês e vou focar no português. Ela até tinha alguns problemas na dicção e eu acabei achando que isso pudesse ser por causa do inglês, mas eu vi que não foi por conta disso e eu deveria ter devia ter pego mais firme e ter continuado assim com ela na época. Ela tá com 4 anos, ainda dá tempo de eu recuperar esse tempinho perdido. Mas eu tive medo também e eu falo assim, se você tem medo, não precisa ter, porque dá para fluir naturalmente as 2 línguas, sim. Não vai confundir a criança. Nós, na verdade, adultos, que ficamos achando isso, que vai confundir, nosso, que vai... né? É nosso, nós é que ficamos pensando demais nessas diferenças. As crianças não, o que você apresentar para elas, elas vão fazer e vai estar tudo certo. Viu, Mi? Tem aquela outra questão de se você apresenta uma língua estrangeira para a criança antes dos 10 anos,
é sim. mais fácil depois dela ter uma pronúncia melhor e ela aprender, inclusive, outras línguas depois, né? Porque uma parte do cérebro Isso. dela, ela trabalhou já até uma certa idade ali, onde era propício, né? De se trabalhar uma língua Isso. estrangeira. Isso, exatamente. Bom, é uma hipótese, né? É uma ciência, né? Então, é uma hipótese, ela tem, tem estudos que falam sobre isso, sim, né? Que antes dos 10 anos, né? Que seria ali antes da puberdade, que a voz ainda não está totalmente madura, a criança ela tem uma melhor desenvoltura para aprender uma segunda língua, uma terceira língua, e a sua pronúncia ficar muito parecida com a de um nativo. E eu pude ver isso na prática. Quando eu dava aulas de inglês, eu tinha ali crianças que começavam com 3 aninhos comigo. E quando eles estavam ali chegando próximo à adolescência, ou no comecinho ali da adolescência, eles apresentavam uma pronúncia muito bonita, muito legal. E não eram assim crianças que eram filhos de professores de inglês, porque tinha também os filhos de professor de inglês, mas eram crianças comuns que faziam aula em escola de idiomas ali 2 vezes por semana, e a pronúncia deles ficava assim muito bela. Eu conheci alunos que faziam aulas antes, né, com outra professora, e eu dei aula para eles depois na adolescência, e a pronúncia deles era muito bonitinha, muito bonitinha. Não era somente um empenho daqueles alunos por fazer uma pronúncia bem parecida, bem similar do nativo, mas eles terem começado ali numa tenra idade, né, bem cedo, ajudou bastante para que a pronúncia deles ficasse bem próxima, bem parecida com a de um nativo. Não vai ficar igual, né? Vai ter o sotaque, sim, mas vai ficar assim bem próximo, bem Sim. próximo de um nativo. Não só Agora o a adulto, pronúncia, quando né? ele Não só a pronúncia, mas o não, listening também, né? Para você acostumar com aquela também, língua, né? sim, também, com Quanto mais certeza, você acostumar o ouvido com aquele tipo, porque eles, por exemplo, tem fonemas que tem em outras línguas que não tem no português, sim, né? E a gente tem que sim, treinar o ouvido para conseguir captar, né? E internalizar aquilo, né? E quanto antes a gente fizer isso, isso, melhor, né? Com melhor, musiquinhas, né? Com sim. audiobooks, enfim. Exatamente, de forma natural. Então, de repente, você está lá na sua casa lendo um livro. Aqui eu tento fazer sempre, na nossa leitura da noite, ou na leitura durante o dia, nós temos uma leitura em inglês também. Então, não só em português eu faço a leitura, mas também faço a leitura em inglês. E aquele trabalho, né, de leitura dialógica que é feito em português também com as crianças pequenas, eu faço isso também em inglês. Sim, Então, acho que não precisa ter medo de falar em inglês com os seus filhos, mesmo que de repente você ache ou julgue que o seu inglês ali não é bom, assim, vamos dizer, eu não sou fluente, mas você consegue se comunicar, você consegue falar um pouco, eu acho que você pode aproveita, arriscar né? e falar com o seu filho, sim. Aproveitar, além de ensiná-lo, você também está praticando e desenvolvendo o seu próprio inglês, né? Sim. E uma coisa que é importante também, eu vejo aqui em casa, o meu adolescente, né, tá com 13 anos, eles tendo porque a gente pergunta, né, mas por que o inglês, né, por que não outra língua? Né? Na educação clássica é Sim. comum o pessoal estudar o latim, por exemplo, por conta da gramática Sim. também, né? Ou então Aham. outras línguas, né? O francês, italiano, espanhol, né? Mas a questão do inglês eu vejo hoje que ela abre portas, né, Michele? Sim. Então, assim, o Felipe, que está com 13 anos, ele às vezes consegue estudar ciências em inglês. Ele consegue estudar Sim. história em inglês, porque tem muito mais material, né, disponível. Tem livros, tem canais no YouTube, podcast, tem uma Sim. infinidade de material gratuito, muitas vezes, né? E Sim. só que se você tem essa barreira da língua, você vai aprender menos das outras coisas também, né? Exatamente. Então, se você Exatamente. postergar esse estudo, não deixa, a hora que ele for maior, ele vai aprender o idioma, mas aí ele vai ter
perdido toda essa bagagem que ele poderia ter adquirido com mais facilidade, numa época da vida que você tem mais tempo, né? Que é mais Sim, tranquilo para isso. você estudar. Exatamente, exatamente. E tá assim, fora que profissionalmente também o inglês é uma língua que é bastante importante, né, para se trabalhar, viajar também, ela uma língua universal, né? Se você for para qualquer lugar e você falar inglês, as pessoas vão te entender, né? Normalmente. Então, isso também vai fazer diferença, né? A questão do inglês, né? Ainda é a língua, né? Que é meio que obrigatória a Ainda gente é. saber. Sim, exatamente, ainda é. Exatamente. Tem mais Eu alguma ia coisa? Ah, pode falar. Eu ia comentar, Vanessa, porque eu vi um comentário da Luciana, né, sobre os flashcards, o que é que nós achamos do uso dos flashcards. Eu acho bom, eu gosto de usar os flashcards, especialmente com crianças, né, crianças pequenas que estão ali em processo de aprender vocabulário, sim. Eu acho que é um bom uso. Eu acho apenas que não dá para ficar só com a palavra. Ali no início, quando você está apresentando os cards, né, o vocabulário para a criança, até pode ser falar somente a palavrinha, mas acho que ela sempre precisa estar dentro de um contexto. Então, se eu estou É. trabalhando animais, então eu vou juntar animais com partes do corpo. Ou então, não, é criança muito pequena, vou juntar animais com cores. Então eu vou dizer lá, a zebra é preta e branca, né? The zebra is black and white. Eu acho que colocar o flashcard, né, dentro de um contexto, né? Ela precisa estar dentro de alguma coisa na comunicação para não ficar só palavra pela palavra no uso do flashcard, que é muito comum em escola Sim, de idiomas, né? De escola de inglês a gente usar só o flashcard como só a palavrinha solta. sim. Afinal de contas, você não quer criar um dicionário ambulante de inglês, né? Você quer que ele tenha que, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, aqui em casa eu tenho utilizado mais inglês. Então, nós falamos, assim, eu não tenho nenhuma neura, assim, não, agora nós vamos falar de terça-feira de manhã, nós só falamos inglês. Não, eu não tenho Tá. isso, mas eu converso em inglês em vários momentos, seja com as crianças ou com meu marido, e eu tenho visto o resultado. As crianças, elas falam mais em inglês ultimamente comigo ou com meu marido. Às vezes eu tô falando com meu marido em inglês alguma coisa, e outro dia, na semana passada, foi isso, a Natália chegou e my shoes, porque ela estava procurando o sapato e nós estávamos falando em inglês, eles iam sair, ela ia sair com meu marido e ela veio falando que ela não encontrava os sapatos dela, ela não soube dizer, né? Onde estão os meus sapatos? Where are my shoes? Tá. Mas ela veio lá, my shoes, né? E eu nem ensinei para ela isso, shoes, não foi um flashcard, um vocabulário que eu introduzi, roupas, talvez numa das leituras dialógicas ou uma conversa ou falando, aí ela acabou aprendendo. Eu nem me lembro de ter ensinado isso para ela. Sim, Então, se for assim de forma natural, tá vendo? O resultado ele virá. sim. Que é como a gente adquire a primeira língua também, né? Exatamente. E Ninguém nós começa ensinando precisamos pensar gramática para o bebê. Não, exatamente. E outra coisa, né? O bebê também vai levar um tempo para ele começar a falar. Sim, É tem aquela muito fase do silêncio, mamãe. né? Sim, Exatamente. Né? Então tem que ficar ali mamãe, 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 até a criança, até o bebê realmente falar mamãe, e para ele falar outras coisas, e para falar frases, né? Vai levar mais tempo, né? Vai demorar. E o inglês também, de repente, às vezes você começa a ensinar ou a gente começa a falar e às vezes o adulto tem pressa, já quer ver logo o resultado. Ai, não tá aprendendo, ai, não tô vendo o resultado, mas ele vem com o tempo, com a prática. É só ter paciência, não desistir, ter perseverança, acho que é a gente é importante. muito ansioso, né? De querer. Acho que é essa era da internet, né? Que a gente tem tudo assim muito rápido, né? E a gente quer que a criança também tenha Sim. esse ritmo, né, Michele? Exatamente, exatamente. E não dá, né? Quando a gente está falando de aprender, mas aprender de verdade, eu acho que ele leva um pouquinho mais de tempo, sim, né? E é só ter perseverança e continuar um bom trabalho, que é só não desistir, que eu acho que dá certo, sim.
E não ter medo, né? Assim, com relação à segunda língua, eu acho que tem muito medo. Ai, mas eu não sei. Como que eu vou fazer para ensinar? De repente, você praticando mais, você melhora, né, o seu inglês ou a sua segunda língua, a terceira língua, para você também ensinar para o seu filho. Eu acho isso muito importante. Sim. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma outra aula que eu estava assistindo sobre aprender idiomas, né, de uma forma geral, não só do inglês, e que a pessoa Uhum. falava que quando você sabe uma língua só, você sabe pensar, vamos falar assim, de uma maneira só, né? E quando você adquirir uma segunda língua, você aprende estruturas, às vezes, da língua que não existem na sua língua. Né? Por isso que às vezes é Isso. muito difícil fazer tradução. Não é qualquer um que pega um livro em inglês e É, traduz para português, para francês, para o sim. que quer que seja, né? Então tem Isso. coisas que você diz numa língua e que você não diz na outra língua. Exatamente. Daquele jeito você não diz. Sim, Né? sim. Porque se fosse tão simples assim, qualquer um faria a tradução, né? A Bíblia Exatamente. mesmo, não tem quantas traduções que existem da Bíblia e quantas Nossa, interpretações exato, existem, tem né? várias. Tudo bem que é uma língua Exatamente. completamente, né, diferente do que a gente está falando aqui, as línguas modernas. Mas o Sim, fato é que quando você aprende outra língua, você aprende a pensar coisas que às vezes você não conseguiria nem formular. Você tem sim, aquela ideia, tem aquele sentimento e você não consegue formular porque você não conhece palavras e exato, não conhece a exatamente, estrutura para formular aquele pensamento na sua cabeça. Né? Então, quanto mais exatamente. você aprende outras línguas, não só o inglês, mas o francês, por exemplo, é uma língua riquíssima, né? E que tem uma estrutura gramatical assim melhor do que a do português até, né? Você fica mais inteligente. Você começa a pensar de forma diferente, É, você começa, né, sim, a conseguir entender coisas que você não entendia antes, né? Isso é genial, assim, exatamente. né? É, exatamente. Ter isso, né, acho que não tem preço, né? Você conseguir ter esse conhecimento, né, é riquíssimo, né? Você Vale a poder pena passar insistir, isso, né, né? para o seu filho, nossa, com certeza, com certeza. Legal. Eu vi uma pergunta, agora eu não lembro quem que fez, acho que foi a Jéssica. Ela falou se tem como criar um ambiente em casa de imersão, por exemplo. Acho que você meio que respondeu já, né? Mas É, se você quiser falar mais alguma coisa então, sobre isso. eu acho que fazendo isso, colocando, sei lá, você vai colocar desenho para o seu filho assistir, coloca o desenho em inglês para ele assistir. Não precisa ser só, eu acho, né? Não precisa ser só assim, não, só vai assistir desenho se for em inglês. Mas coloca em inglês desenho, coloca audiobooks, audiolivros em inglês para ouvir, converse mais com o seu filho em inglês, vai falando, vai fazendo mímica, vai mostrando, a criança ela vai entender. Eu tenho feito teste aqui em casa com as minhas filhas e elas têm entendido. Eu falo só em inglês algumas coisas em vários momentos no dia a dia. E elas entendem, elas tentam responder, às vezes não conseguem responder, aí eu ajudo nessa resposta delas. Então, eu acho que essa imersão ela pode ser feita de forma natural, se você falar naturalmente com a criança, né? Em sua casa, nas coisas do dia a dia mesmo. Sem ser ali um momento de estudar, não. Agora nós vamos sentar na roda e aí É, nós vamos falar sobre esse tema, sobre essas coisas. Acho que não é necessário isso. E eu acho que os livros eles são muito importantes. A leitura ela é muito importante e ouvir bastante também é extremamente importante para a criança adquirir, né, desenvolver esse processo de aprendizado da segunda língua. agora não dá mais para falar em inglês com o marido, né? Para as crianças não entenderem. É verdade, eu falei que eu vou precisar Vai ter que aprender aprimorar aí as latim. outras línguas. Exatamente. Eu arranho aí no espanhol, então vou melhorar o espanhol. Aqui em casa também eu já não consigo mais usar esse recurso. Se eu falar em inglês, agora eles já Ah, entendem. então. Não, tem várias coisas que eu não posso mais falar. Assim, eu tinha o hábito de falar várias coisas, às vezes, né? Coisa de adulto, que nós estávamos
próximo das crianças, eu não gosto de conversar perto deles, né? E a gente falava em inglês. Agora já era. Agora já tem coisa que elas já entenderiam, não dá. Viu, Viu, Vanessa? Tá faltando 5 minutos. Eu acho que a gente podia falar do brinde, né, que a gente fez, Isso, né, com tanto carinho aí para o pessoal conseguir exatamente. colocar em casa. Isso. Você quer falar um pouco sobre ele? Se você quer. Na verdade a gente colocou, tá aí na bio, tem o link para vocês de um PDF que é uma atividade que a gente fez com as nossas crianças, que é uma entrevista, né, para você fazer um cardápio do que seria um almoço, né? E aí a criança vai Isso. perguntar sobre quais alimentos ali estariam inclusos nesse cardápio, né? Isso. E aí lá no PDF tem as frases que daria para a gente usar, né? E você colocou um vídeo também no Isso. YouTube com a pronúncia certinho para a gente poder treinar essa pronúncia. Isso, exatamente. Eu vou falar bem rapidinho só dessa questão da atividade, né? A intenção é de colocar ali as comidas e que elas estivessem nessa questão da entrevista com a pergunta é justamente para aplicar a palavra. Então, eu quero ensinar alimentos. Então, vamos fazer uma entrevista. Você quer comer abobrinha? Do you want zucchini? Aí a pessoa responde lá o yes ou então no. Ao invés de eu pegar lá vários flashcards e todo mundo repete agora, zucchini. Isso, é uma repetição, só que é uma repetição divertida, né? Num contexto. Exatamente. Ele tá fazendo, vai fazer entrevista com várias pessoas, vários membros da família. Então, vai praticar várias vezes. Isso vai ajudar na memorização também. Então, eu espero que todo mundo goste, que seja bastante interessante e façam bastante bom proveito, bom uso. Depois conta pra gente. Isso, exatamente. Depois vem contar pra gente como é que foi, se as crianças gostaram, se deu resultado, se foi bom. Então tá certo. Obrigada, Michele. Que isso, eu que agradeço, Vanessa. Obrigada. Obrigada pro pessoal que está aqui assistindo e depois deixa os comentários, né? E as perguntas aí depois para uma próxima. Certo, é isso mesmo. Um beijão para todo mundo. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.